Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade agora nesse livro aqui que nós estamos olhando, que fala um pouquinho sobre o livro de Romanos, tá bom? Na semana passada nós olhamos mais ou menos do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos. Hoje nós vamos olhar de Romanos 3, a partir do versículo 21, até mais ou menos Romanos 5, 9. Tá? Então essa parte que eu vou trabalhar com vocês. Então, na semana passada, nós vimos que o livro de Romanos vai tratar de um tribunal, né? E aí, como exemplo desse tribunal, nós vimos a história do Carlos e do Tiago, tá? Então a gente viu que o Tiago, que é o juiz, ele pagou a dívida do Carlos, que é o seu irmão, né? Ele abriu mão ali assim de um valor em dinheiro para poder pagar a fiança do seu irmão. Aqui é um símbolo do que Jesus fez por nós. Só que Jesus não pagou uma dívida em dinheiro por nossa causa. Ele pagou com a própria vida dele, tá? Então, né, desse tribunal que Romanos vai tratar. E aí eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, hoje, a gente vai ver a obra da fé, né? Ou essa fé que opera nas nossas vidas. E aqui nesse versículo de Romanos fala que nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Né? Nós somos justificados mediante a fé, e aí por causa dessa fé nós temos paz com Deus, e tudo isso só é possível através do sacrifício de Jesus. Então, algumas pessoas acreditam que elas podem ter boas obras e que as boas obras vão garantir a salvação, né? Será que isso é verdade? Algumas pessoas acham que existem aquelas balanças, né? E que de um lado vai ficar aquilo que eu fiz de mal e do outro aquilo que eu fiz de bem. E aí, se o bem for mais pesado que o mal, eu vou ser salvo. E se o mal for mais pesado que o bem, eu vou ser mandado para o inferno. E aí, com medo disso, o que elas fazem? Elas tentam se salvar através de boas obras, né? Através de uma vida onde elas vão doar muito dinheiro, ou vão ajudar os pobres, ou vão ajudar as pessoas a atravessar a rua. Elas vão tentar fazer coisas boas para compensar as coisas más que elas fizeram. E aí, nessa tentativa de fazer coisas boas, elas acreditam que isso vai salvá-las, tá? Só que isso não é verdade. Na Bíblia, nesse versículo de Romanos, fala, né, que nós somos justificados mediante a fé. E aí, por causa dessa fé, nós podemos ter paz com Deus, mas tudo isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus, ok? Então, eu vou dar uma exemplificada, né, em como isso funciona, tá? Então, por exemplo, né, eu vou abrir aqui Romanos 5. Não, desculpe, Romanos 3, 20. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui. Romanos 3, 20. Diz assim, ó. Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, uma pessoa que tenta se justificar diante de Deus pelas obras da lei, ela vai encontrar ali que o pecado habita na vida dessa pessoa. É impossível para qualquer um de nós ser justificado por meio da lei. Só tem uma maneira de nós sermos justificados e é através do sacrifício de Jesus. Essa é a única maneira. Jesus precisou morrer no nosso lugar. Se ele não tivesse morrido por nós, nós não seríamos justificados. Não importa o que nós fizéssemos. Porque a Bíblia declara que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da glória de Deus. Então é somente por meio do sacrifício de Jesus, tá? A gente viu, né, que o Carlos e o Tiago, o que resolveu o problema deles foi um pagamento em dinheiro. Mas o Jesus resolveu o nosso problema com um pagamento por sangue. E o sangue precioso da vida dele, tá?
Ele deu a vida por nós. Quando ele veio aqui para a terra, ele já sabia que custaria a própria vida dele. Então essa salvação é como se Jesus me substituísse. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que peca deve morrer. Jesus tomou esse lugar nosso. Jesus morreu no nosso lugar. Ele tomou a nossa culpa, ok? E quando Deus nos olha, ele enxerga a vida perfeita do seu filho, tá? Quando ele nos olha, ele não vê mais o Luiz cheio de pecados, ele não vê mais a tua vida cheia de pecados e erros. Ele vê o filho perfeito dele. Nós falamos sobre, quando nós comentamos sobre o batismo, por exemplo, a gente fala que o batismo é como se fosse, por exemplo, né? Nós somos uma folhinha e Jesus é essa Bíblia aqui. Quando nós nos batizamos, nós somos colocados dentro de Jesus, dentro de Cristo, né? Somos revestidos. A Bíblia fala de todos que vos batizastes em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então nós somos revestidos de Jesus. Quando Deus nos olha, ele não enxerga mais aquela folhinha, aquele Luiz pecador. Ele enxerga o filho perfeito dele, que é Jesus, tá? Então, quando Jesus andou aqui nessa terra, ele foi o único que teve uma vida perfeita, irrepreensível, sem pecado. Jesus nunca pensou nada errado, nunca falou nada errado e nunca fez nada errado. Ele cumpriu toda a lei de Deus, uma lei que era impossível do homem cumprir. O homem não conseguia cumprir porque era estragado pelo pecado. Jesus nasceu sem pecado e nunca pecou ao longo de sua vida. Então Jesus ele é perfeito, né? E esse filho perfeito pode tomar o meu lugar. Ele conseguiu, ele foi o único que pôde fazer isso, tomar o meu lugar e morrer pela minha culpa, tá? O Carlos, aquele que a gente viu na outra história, ele podia sair do tribunal depois de terem pago ali, do irmão ter pago, e se alguém dissesse para ele, não, volta para lá porque tu é culpado, tu tem que pagar, ele ia dizer, não, a minha dívida já foi paga e agora eu tô livre, eu não preciso pagar ela de novo. Assim aconteceu com a gente. Jesus pagou a nossa dívida e agora não precisa mais pagar, né? E aí a gente poderia pensar assim, tá, mas se Jesus morreu por todos nós, pagou a dívida de toda a humanidade, de todo mundo, significa que todo mundo vai para o céu quando morrer? Será que é assim? Né? Quero ler Romanos 4, 22. Vamos ver se é assim, né? Se todo mundo é salvo. Aqui fala um pouquinho sobre Abraão, e aí no Romanos 4, 22 diz que pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Tá? Então, pela fé é que Abraão foi justificado diante de Deus. E é somente através da fé que todos os homens podem ser justificados. Não é por meio de obras, não é por nada que nós façamos que nós seremos justificados, mas é somente pela fé. E a Bíblia declara que a fé é uma certeza de uma coisa que eu não estou vendo, é a convicção de uma coisa que eu estou esperando, né? E aí, com base nessa convicção, com base nessa certeza, eu me relaciono com Deus. Então eu acredito que Ele é o meu justificador, que é Ele quem me justifica, quem me salva e quem não vai me condenar, né? É pela fé que eu me aproprio dessas santas promessas. A fé também é obediência. E aí nós podemos ver na história desse homem aqui, ó, na história de Abraão. Aqui em Romanos vai falar sobre esse Abraão. E aí a gente vai ver, Romanos 4,3 diz assim, ó, que, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão, ele é um homem que morava lá na terra de Ur dos caldeus e ele recebeu uma palavra de Deus dizendo assim, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão deixou os seus parentes, deixou as terras que ele morava, pegou as suas coisas, sua esposa, seus escravos, seus servos, pegou lá os seus animais e foi para uma terra que ele não sabia onde era. Deus disse para ele, vai, e eu vou te mostrar. Ao longo do caminho, Deus foi mostrando para ele onde era a terra prometida. Tem um momento em que ele sobe no monte e Deus fala, olha para lá, olha para lá, olha para lá, aonde a tua vista alcança, essa será a tua terra.
Abraão foi crendo, foi acreditando, foi obedecendo. Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. Tá? E em um outro momento, Abraão já estava bem velhinho. Deus fala para ele: ó, tu vai ter um filho, tu vai ter um descendente. E a tua descendência, os teus descendentes, serão mais numerosos que as estrelas do céu. Então, daquela maneira, né, igual às estrelas, seriam os descendentes dele. Abraão acreditou nessas coisas. E mesmo depois de velho, de mais velho ainda, né, tendo o filho dele já nascido, Deus fala para ele: pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu ama, o Isaac, e leva ele até um monte, e lá tu vai me sacrificar o Isaac. Vai me entregar ele, vai me oferecer ele em sacrifício. Mesmo nessa prova tão difícil de um pai sacrificar seu filho, Abraão creu em Deus. E lembre que eu falei, né? Fé também é obediência. Abraão obedeceu, ele levou o filho, fala que ele amarrou o filho, colocou sobre o altar e ele ia sacrificá-lo. Porque a Bíblia declara que ele tinha fé, ele acreditava que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaac dos mortos, se fosse necessário. Ele ia sacrificar o filho. Mas Deus falou para ele assim, ó, não estendas a mão sobre o menino, porque agora eu sei que tu crês em mim, né? Então, por isso que aqui em Romanos a gente pode ler que a fé que Abraão teve foi colocada sobre ele como justiça, né? Ele foi justificado por meio dessa fé em Deus, ok? Então, é pela fé que essas coisas acontecem, é pela fé que eu posso me apropriar das promessas de Deus e daquilo que Deus fez na minha vida. E aí eu quero, né, contar mais uma historinha para poder ilustrar. Então aqui eu tenho o Pedro. O Pedro está numa praia, está se divertindo, e o Pedro tinha esse colchão inflável que ele usava bastante. O Pedro, ele não sabia nadar muito bem, mas como ele tinha esse colchão inflável, ele ficava tranquilo, porque o colchão protegia ele. Então o que ele fazia? Ele pegava o colchão, ele ia até depois das ondas, onde começa a arrebentação das ondas, né? Ele passava essa arrebentação das ondas e ficava lá com o seu colchão. Nesse ponto, onde não tem as ondas, só tem o balancinho do mar, é um lugar onde a água é muito profunda. É um lugar muito arriscado para quem não sabe nadar bem. Mas o Pedro estava lá, estava com o colchão dele lá, bem tranquilo. De repente, ele começou a ouvir um barulhinho assim. E aí ele olhou para o colchão e ele percebeu que no colchão tinha um furo. E esse furo começou a esvaziar o colchão cada vez mais. E aí o Pedro começou a afundar, afundar, afundar. Como o Pedro não sabia nadar direito, ele ficou desesperado. Ele começou a se debater. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou morrer? Eu não sei nadar, eu vou morrer afogado. Ele começou a se desesperar e o colchão parou de sustentar ele. O colchão afundou e o Pedro afundou junto. E ele começou a bater os braços e a gritar e a pedir por socorro. Lá na praia, estava observando ele um salva-vidas, de nome Ricardo. O Ricardo estava lá com seus binóculos, olhando, e quando ele viu que o Pedro estava se afogando, o Ricardo largou o seu binóculo e pulou na água e começou a nadar em direção ao Pedro. Né? Foi correndo lá, nadando bem rápido para poder chegar no Pedro. Quando ele estava chegando perto do Pedro, ele viu que o Pedro estava se debatendo muito. E aí ele disse para o Pedro assim, ó, Pedro, fica calmo, para de bater os braços que eu vou te salvar. Mas o Pedro dizia assim, não, mas eu vou morrer se eu parar de bater os braços. E aí, eu tô me afogando, ficava gritando, né? E o Ricardo falou para ele, fica calmo que eu vou te salvar. E aí, o Ricardo teve que esperar o Pedro se cansar. E o Pedro ficou se debatendo e pensando assim, mas ele não vai me salvar, eu vou morrer. E ele continuou se debatendo até que ele cansou. Aí ele cansou e começou a afundar mais. E então o Ricardo pôde ir até ele e pegar ele para trazer ele de volta. Né? Que o Ricardo está trazendo ele. Só que aí, quando o Ricardo estava voltando para a praia, trazendo ele nadando, o Pedro tentou ajudar. Aí ele começou a bater os pés e as mãos de novo. E aí o Ricardo falou para ele, Pedro, para de fazer isso. Tu tá me atrapalhando. Não faz mais isso. Não me ajuda a te salvar. Eu preciso que tu fique calmo e que tu fique quietinho, porque daí eu vou conseguir te tirar da água. E então o Pedro confiou no Ricardo e parou de bater os braços. Ficou quietinho, ficou parado. E aí o Ricardo conseguiu nadar e chegar lá na margem
e tirou ele e colocou ele deitado na areia da praia. E aí o Pedro pôde respirar aliviado porque ele tinha sido salvo. Tá? Essa historinha, ela representa a salvação de Jesus para a nossa vida. Não tem nada que a gente possa fazer que ajude Jesus a nos salvar. Não tem boas obras que eu possa fazer que me salvem. Não adianta eu pegar todo o meu dinheiro e dar aos pobres, porque isso não garante a minha salvação. Eu preciso fazer como Pedro confiar em Jesus. E esse confiar vai ser acreditar nele. Usar a minha fé para confiar nas promessas de Jesus, para acreditar que ele é o Salvador da minha vida. Então é pela fé que eu sou justificado. É pela fé que eu confio e descanso. Agora eu posso descansar porque Jesus é o meu Salvador. É Ele quem me salva, é Ele quem me justifica. O justificar é tirar a culpa de alguém, é dizer que aquela pessoa é inocente. E eu queria perguntar, né, para vocês: tu tem paz com Deus? Tu tem tranquilidade com relação a Deus? Ou tu tá preocupado de que tu vai ser condenado? Às vezes a gente fica preocupado. A gente acha assim, mas Deus vai me condenar, Deus vai me julgar e dizer que eu sou culpado. Eu quero te dizer uma coisa, tu é culpado, tu é pecador e os teus pecados merecem a morte. Mas Jesus morreu na cruz no teu lugar. Ele morreu por ti, ele tomou o teu lugar e ele pagou a tua dívida. O que tu precisa fazer agora? Descansar em Deus e acreditar em Jesus. Dizer que ele é o salvador da tua vida, que ele é quem te resgata, é quem te justifica, é quem te redime, é ele quem muda a tua vida. Aqui eu estou falando por enquanto só da salvação. Aquele que foi perdoado dos seus pecados não significa que ele se tornou um bom homem, uma boa pessoa. Nós vamos ver isso na próxima lição. Por enquanto eu estou falando só da obra de Jesus, só daquilo que ele fez por nós. E para essa obra aqui, ele não precisa da nossa ajuda. Ele fez sozinho. Ele morreu no nosso lugar e ele era o único que podia fazer isso. Então que você possa confiar em Jesus, acreditar nele e entregar a sua vida totalmente para ele. Amém? Nos vemos então no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Até mais!